Fala galera, aqui é o Pedro Beja com a Fábrica D. Hoje vai ser para falar de um livro muito importante, não só para a literatura brasileira, mas para o vestibular, para o segundo exame de qualificação da UERJ. A gente vai ter o romance O Curtiço, Aloysio Azevedo, um grande escritor do século XIX, finalzinho do século XIX da literatura brasileira. E a gente vai começar hoje e vai desenvolver o máximo que nós pudermos desse romance. Então, já fica aqui com a gente, ligado, presta atenção, que é daquele jeito que vocês já sabem, que a gente vai construir todo um encadeamento de raciocínio, seja histórico, seja literário, seja na própria escrita. Então, daquele jeito como você já conhece, já nos conhece, a gente vai fazer isso com muita calma. Vou fazer daquele jeito, de sério. Vou sair, você tira o print e a gente começa. Show! Então, vocês já perceberam aqui pelo quadro que existe uma construção de um raciocínio para a gente entrar no romance. Ele é um romance que tem ali por volta de 164, 200 páginas, só que ele é um romance do século XIX. O que significa isso? Pô, a gente que está no século XXI, ler um romance do século XIX significa que a gente vai ter pelo menos um confronto aí, logo de partida, de primeira, no primeiro capítulo, com a linguagem. A linguagem do século XIX é diferente da linguagem do século XXI. Isso significa dizer que a maneira como o autor constrói, a maneira como o autor escreve aquilo que ele está formulando, aquilo que ele está produzindo, é diferente daquilo que a gente está acostumado. E aí são parágrafos um pouco maiores, são parágrafos carregados de algumas figuras de linguagem que a gente vai falar hoje aqui. Então, a gente precisa já se acostumar justamente com isso. Mas aquilo de sempre, a primeira resistência ela não pode ser o bloqueio completo. Você tem que vencer essa resistência. E aqui você está aqui comigo justamente para a gente vencer junto. O nome do romance é O Curtiço. Não é à toa que o romance tenha esse título. Porque o personagem principal desse romance, eu falo sem perigo nenhum, sem medo nenhum, é o próprio Curtiço. Então você já começa a pensar o romance a partir desse ponto. Um ambiente, um cenário, um lugar, ele é o personagem principal. Quando eu falo que ele é o personagem principal, eu não estou querendo dizer que ele é o único. Veja, o rol de personagens que estão nesse romance é gigantesco, é enorme. E a gente vai falar da maioria deles. Por que da maioria e não de todos? Porque existem alguns outros personagens que eles têm uma participação menor na trama, uma participação menor no enredo, uma importância menor. Mas grande parte dos personagens tem importâncias satisfatórias, grandiosas no enredo. E aí a gente vai falar tudo sobre todos eles. Mas aí eu já estou querendo destacar de primeira que o romance tem esse título justamente para deslocar o nosso olhar justamente para o ambiente. E aí eu já preciso ressaltar uma coisa. O romance O Curtiço ele foi publicado primeiro em 1890, ou seja, final do século XIX. Como vocês já me conhecem, a gente precisa ler o objeto literário, mas a gente não pode esquecer de todo um panorama, um contexto histórico que está envolvido com o romance. Seja envolvido na trama do romance, seja envolvido no contexto de escrita do autor ou da autora. Então, se o romance ele foi escrito em 1890, final do século XIX, a gente já está precisando pensar temporalmente, historicamente, que já é o primeiro ano de república no Brasil. O processo histórico que acaba com o Brasil Império, ele tem o desfecho em 1889. Em 15 de novembro de 1889, há a proclamação da República por parte de alguns militares, principalmente um marechal chamado Deodoro da Fonseca. Isso para nós é importante por quê? Porque Aloysio Azevedo, o autor, ele está justamente inserido nesse início de um processo de uma política republicana. E ele está ainda muito próximo dos resquícios de algumas permanências daquele período imperial que ainda estão ali, obviamente, por conta de tão pouco tempo. Então, eu estou me referindo basicamente à ideia da escravidão. Então, a gente precisa lembrar que em 13 de maio de 1888, a escravidão foi abolida, ou seja, abolida juridicamente, legalmente. Torna-se, a partir de então, ilegal ter um escravizado e existir
o Estatuto do Escravizado. Isso em 1888. Em 15 de novembro de 1889, nós temos a Proclamação da República, o que está diretamente envolvido esses dois acontecimentos históricos. Um ano depois, em 1890, temos Aloysio Azevedo desenvolvendo o romance O Cortiço. Então, o romance O Cortiço ele está circunscrito num contexto do autor que essas informações estão envolvidas. A trama do livro, ela não se dá no período republicano. Atenção, a trama não se dá no período republicano. Ela se dá num período anterior, mas muito próximo a isso. Ou seja, ela percorre por volta da década de 1870. Então, o que nos interessa lembrar da década de 1870? É um momento em que as lutas abolicionistas estão presentes na política brasileira. Lembrando a vocês que as lutas abolicionistas, quem são os abolicionistas? São aqueles que desejam abolir a escravidão. Jornalistas, advogados, servidores públicos, muitos deles tinham como projeto político de desenvolvimento da vida e do exercício político do ser, eles tinham como projeto a abolição da escravidão. Então, a década de 1870 é marcada por ainda uma escravidão, diversas leis aparecendo, que são aquelas leis que vão finalizando a escravidão aos poucos, de forma muito parcial. Já temos algumas delas aí surgindo no horizonte político brasileiro e temos essas disputas de projetos abolicionistas. Ao mesmo tempo, a década de 1870 já apresenta uma imigração muito forte para o Brasil Império, e que também vai ser muito forte no período republicano do Brasil, de uma imigração portuguesa. E aí vocês vejam que o fim da escravidão leva à incorporação de inúmeros imigrantes, porque são imigrantes que estão vindo principalmente do continente europeu para tornarem-se trabalhadores assalariados, justamente para ocupar o espaço que vai ficar, aspas, vazio daquele mundaréu de escravizados que vão ser libertos muito ali próximo da data em que estamos falando. Então os portugueses, italianos, alemães, japoneses estão chegando em massa para esse território, já na década de 1870, ou seja, ainda com a escravidão acontecendo de maneira legal, legalizada, juridicamente aceita. Isso tudo que eu estou dizendo diz respeito ao contexto do autor, 1890, e diz respeito ao contexto histórico da história em que ela se passa, ou seja, ali por volta da década de 1870. Um outro registro importante que vocês precisam ter ideia, antes mesmo de ler o romance, antes mesmo de nós começarmos a falar do romance, é o fato de que a história se passa no Rio de Janeiro. Desde 1763, o Rio de Janeiro já era o centro administrativo. Ou seja, 1763 é século XVIII, ainda é uma América portuguesa. Nesse período, o Brasil é o centro administrativo dessa América portuguesa. A partir de 1822, o Brasil se torna independente, torna-se um império, deixa de ser uma colônia de Portugal. Desde 1763 e por todo o século XIX, o Rio de Janeiro, inclusive por grande parte do século XX também, o Rio de Janeiro vai ser o centro administrativo. Ele vai ser a capital do império. E ser capital do império não é pouca coisa. Porque o que significa ser capital do império? Significa que o centro administrativo está ali localizado, logo, a paisagem urbana é condizente, ou seja, ela tem a ver com esse centro administrativo. Então, a gente tem, nesse espaço do Rio de Janeiro, ruas, por exemplo, extremamente modernas, que se assemelham a ruas europeias. Ao mesmo tempo que a gente tem periferias desses centros urbanos modernos ou modernizados, que são um resquício desse período colonial. Então, o Rio de Janeiro vai apresentar justamente essas duas ambiências, esses dois horizontes urbanos. É um centro urbano que tem o núcleo da política imperial, mas, ao mesmo tempo, tem escravizados circulando aos montes pelas ruas, tem periferias, ou seja, lugares às margens desses centros urbanos, que tem uma massa de pessoas que trabalham, que são escravizados, que são forros
forros são os escravizados livres. Então a gente tem nesse núcleo, nesse ambiente, toda uma diversidade que o Brasil Império vai apresentar. Então, essas coisas a gente precisa arrumar desde o princípio. Porque se a gente não arruma isso, a gente não consegue entender o que e sobre o que o romance está falando. O romance está colocando ali, para os nossos olhos, de frente para nós, um retrato, uma fotografia. Mais do que uma fotografia, inclusive, uma cena filmada de um tempo histórico do Brasil. E esse tempo histórico tem todos esses atravessamentos. Quando a gente fala em Rio de Janeiro, com relação ao romance, o Cortiço, a gente está falando basicamente de um bairro, que é onde toda a trama vai se dar. É o bairro de Botafogo. Você que não mora no Rio de Janeiro, dá uma olhada, e nunca veio aqui ao Rio de Janeiro, dá uma olhada para você ter uma ideia mais ou menos como é que é o bairro de Botafogo hoje. Porque vai ser muito diferente do que aquilo que está sendo colocado pelo romance. Se você é do Rio de Janeiro, você provavelmente sabe onde fica e como é o bairro de Botafogo, e você vai perceber as diferenças do que tem do romance para o que tem hoje. Então, o bairro central da história em que toda a trama está se desenvolvendo é o bairro de Botafogo. 3 outros lugares são mencionados no romance, mas mencionados sempre porque ou alguma coisa tem numa rua específica, ou outra rua é mencionada porque nela personagens estão circulando e que fazem parte da trama, seja algum outro ambiente que uma personagem estava e que ela retorna. Quais são esses 3 lugares para além do bairro de Botafogo, onde toda a história vai se passar? Rua do Hospício é uma rua no centro da cidade do Rio de Janeiro, em que um personagem chamado Miranda, ele tem uma loja. E nessa loja, é uma loja de tecidos, ele vende tecidos a atacado, é uma loja que vende bastante. Então, esse personagem chamado Miranda, ele tem uma loja de sucesso que faz com que, inclusive, ele seja um homem burguês, aburguesado. Ele tem essa loja na Rua do Hospício. Uma outra rua que é mencionada no romance, não que os personagens estejam, ou que a trama ocorra ali, mas é mencionada, é a Rua do Ouvidor. A Rua do Ouvidor também é uma rua do centro da cidade do Rio de Janeiro, que é a Rua da Modernidade. É a Rua do Ouvidor, é uma rua que cruza e que corta grande parte do Rio, do centro da cidade do Rio de Janeiro histórico. É uma rua da modernidade, é a rua das lojas, é a rua em que as pessoas circulam sobre o espaço de paralelepípedo e que nela eles veem as roupas, as modas que chegam de Paris, que chegam de Londres. Então é a rua da modernização. Um terceiro lugar, para além da Rua do Hospício e para além da Rua do Ouvidor, é o bairro de Jacarepaguá. É um bairro que já existia no final do século XIX e é um bairro que a gente lê no romance só no momento em que uma personagem que estava distante do Cortiço e que retorna ao Cortiço, ela está retornando justamente do bairro de Jacarepaguá, que é uma personagem chamada Rita Baiana, que é um núcleo importante do romance, essa personagem, porque ela guarda uma representação de uma identidade brasileira que o Aloysio Azevedo está querendo desenvolver. Aquela identidade brasileira da sensualidade, aquela identidade brasileira de uma inteligência, de uma esperteza pelo corpo. Então, essa personagem chamada Rita Baiana, quando ela surge na trama do romance, ela surge inclusive dizendo que ela ficou afastada um pouco do Cortiço porque ela estava com seu namorado no bairro de Jacarepaguá. O seu namorado se chama Firmo, que é um outro personagem. Veja que eu estou falando de alguns personagens, mas a gente vai pontuar aqui exatamente quem são esses personagens. Mas
Rita Baiana, então, está vindo de Jacarepaguá. Ela esteve durante alguns dias com seu namorado, Firmo, que é uma representação literária do malandro, do capoeirista, do gingado do corpo, do cara que frequenta o bar, o boteco, que toca um instrumento. Então, o Firmo, namorado de Rita Baiana, esteve com ela em Jacarepaguá até que eles aparecem na trama a partir disso. Então, a gente tem no Cortiço exatamente isso. O Rio de Janeiro, que é o núcleo central. Mais precisamente, especificamente no Rio de Janeiro, o bairro de Botafogo, onde o Cortiço, que nomeia o romance, está localizado. Nós temos também a menção a 3 ruas. Rua do Hospício, da loja do Miranda, a Rua do Ouvidor, uma loja importante que é a modernização do Rio de Janeiro, está localizada por toda a extensão da Rua do Ouvidor, e Jacarepaguá, de onde Rita Baiana vem. Então, te localizei geograficamente. Só que, próximo passo que a gente precisa dar é um passo muito importante. Não existe em nenhum vestibular nacional em que o Cortiço tenha sido colocado como objeto de avaliação que não tenha sido criada uma relação entre o romance Cortiço e o princípio estético a qual ele está envolvido. O que significa isso? O que é princípio estético? É aquilo que por muitos anos a gente chamou de escola literária. Ou seja, a literatura brasileira, a partir do momento que ela começou a se desenvolver ali no século XVI, ainda sob muita influência portuguesa, e desde então ela foi se desenvolvendo com características muito peculiares, específicas do território, que uma vez foi colônia. Esses objetos literários, de tempos em tempos, iam guardando, inúmeros deles, iam guardando características, como uma espécie de movimento, de escola literária. A palavra escola literária, ela tem caído um pouco por terra. Por que ela tem caído? Porque escola pressupõe que você está indo para um lugar, aprende várias coisas e depois você coloca em prática aquilo que você aprendeu. Os escritores não se reuniam numa escola para aprender determinadas características e produzir as suas obras literárias. Então, por isso, a palavra escola tem caído. Mas aí, muitas das vezes, a gente usa movimentos literários. A palavra movimento é ótima porque é justamente um deslocamento, não é uma coisa fixa. E eu gosto muito, você já sabe, de princípio estético. Estético é a composição artística do objeto. Ou seja, quem é o narrador, como ele fala, por que ele fala do jeito que ele fala, quais são as figuras de linguagem que nós usamos para construir o enredo. Isso tudo são princípios estéticos. Estético tem a ver com objeto artístico. O que a arte fala? Através do quê? Qual é a linguagem dessa arte? Por isso, princípio estético. Então, vamos retomar o raciocínio. Em nenhum vestibular em que o Cortiço apareceu como objeto de análise, seja de questão, seja do vestibular tudo, o romance foi analisado única e exclusivamente por ele. Todas as experiências de vestibular, o Cortiço sempre está colado com o princípio estético a qual ele está envolvido. Esse princípio estético a qual o Cortiço está vinculado, que a sua linguagem está construída sobre, se chama naturalismo. Veja, o que é o naturalismo como um movimento ou um princípio estético? Ela tem a ver com a composição de uma linguagem literária escrita que está envolvida diretamente com teorias, que a gente vai chamar aqui de pseudocientíficas, do século XIX. Que teorias pseudocientíficas são essas? Ao longo do século XIX, uma figura de grande importância no meio científico surgiu com um desenvolvimento de uma teoria que ele vai comprovar a sua veracidade. E a grande figura das teorias do século XIX tem vínculo com o inglês chamado Charles Darwin. Ou seja, Darwin desenvolveu uma perspectiva científica comprovada a partir das suas pesquisas
de uma seleção natural. Ou seja, esse princípio, essa teoria que Charles Darwin vai desenvolver a partir das suas viagens, vai fazer com que muitos outros cientistas produzam pseudociências. Ou seja, não é a ciência de Darwin que é uma pseudociência. Quando eu falo pseudo, eu estou querendo dizer que é uma ciência ou um discurso que tenta passar por científico para comprovar questões sociais. É isso. Darwin é um teórico que está pensando o campo biológico. Ele está pensando as adaptações dos seres vivos ao longo do tempo. Isso ele está olhando de novo para o campo biológico. Quando você pega as teorias, as hipóteses que estão vinculadas ao campo biológico e coloca sobre o campo social, você, nesse trajeto, cria coisas horrorosas. Então, muitos cientistas ou pseudocientistas, nessa grande onda do Darwin, desde 1853, com a origem das espécies, então, dessa grande onda, vão começar a tentar justificar olhares racistas, preconceituosos, para justificar essas práticas a partir de uma pseudociência. Então, o naturalismo, como um princípio estético, como uma forma de abordar e de ler, de ver o mundo, está vinculado diretamente às teorias científicas que estão sendo desenvolvidas no século XIX, que tentam explicar se o meio, o ambiente, influencia o indivíduo humano ou se o indivíduo humano influencia o meio. Então, o naturalismo é uma visão de mundo, é uma teoria científica que Aloysio Azevedo vai, a partir dessa visão, dessa leitura de interpretar o mundo, ele vai produzir toda a linguagem do seu romance. Então, por isso que é impossível dissociar o Curtiço do naturalismo, ou seja, o Curtiço da linguagem que o Curtiço está construída, sobre a qual ele está construída. Isso é muito importante. Você precisa entender isso antes mesmo de começar a, primeiro, saber quem são os personagens, qual é o enredo e a começar a ler o livro. Você precisa entender isso. Qual é a teoria que Aloysio Azevedo está embasado e que está construindo toda a sua escrita? O meio determina as ações humanas. É essa a teoria naturalista. E como é que ele vai construir isso na linguagem? Como é que ele vai construir isso na narração? A todo instante ele vai usar inúmeras figuras de linguagem que produzem a percepção justamente de que o meio influencia os indivíduos. Não são os indivíduos que influenciam o meio. Vou te dar um exemplo que é um exemplo característico do romance. Grande parte da trama vai ser construída para nos deixar com a sensação, com a percepção de que é muito quente o Curtiço. Calor, muito quente, muito abafado. As palavras que vão ser usadas para descrever o Curtiço em si, para descrever as ações humanas, sempre serão palavras para dar a ideia, a sensação, veja que eu estou usando a palavra sensação toda hora, a sensação de calor. Existe uma figura de linguagem específica que, por toda a obra do Curtiço, vai aparecer, que é a sinestesia. O que é a sinestesia? É uma figura de linguagem que usa, do lado, duas formas de conceber a realidade. Exemplo, quando a gente mistura as sensações, quando a gente usa uma palavra que tem a ver com a visão e que junta a ela alguma palavra que tem a ver com a audição, ou o olfato, ou o tato. Então, essa mistura de sensações, essa mistura de vínculos do humano com o meio, visão, audição, olfato, paladar, tato, essas misturas de sensações, elas marcam a escrita literária do Aloysio Azevedo no romance O Curtiço. Mas para que isso? Qual é o objetivo do autor ao usar tantas sinestesias?
tantas misturas de sensações? É para que você, ao ler, construa um imaginário de que esse ambiente está determinando as ações. Você é um ser humano racional. Você não é um ser humano movido às emoções. No entanto, todos os personagens do Cortiço são personagens movidos às emoções. Ainda que alguns, que a gente vai falar inclusive dele, que é o Jerônimo, que tem todo um perfil racional de trabalhador, ele vai ser determinado pelo meio a se transformar. E ele, que era racional, trabalhador, pegava no pesado, chegava na hora, cumpria todas as metas, ele deixa de ser isso. Ele é descaracterizado a partir desses elementos por conta do meio. O meio influencia e transforma. Então a gente tem no naturalismo a posição do meio, das emoções, maior do que a razão, a objetividade. Então não tem como entender o Cortiço e a linguagem do Cortiço se nós não compreendermos o naturalismo. E aí o naturalismo tem a ver com, de novo, essas teorias do século XIX. Então Aloysio Azevedo, como qualquer outro intelectual, é um homem do seu tempo. E ser um homem do seu tempo significa dizer que ele está pensando e lendo o seu mundo, e interpretando o seu mundo a partir das lentes que são possíveis a ele. E ao ler esse mundo a partir das lentes das teorias científicas e pseudocientíficas do século XIX, ele está construindo todo um objeto literário que vai comprovar pelos parágrafos e pelo enredo que o meio determina as ações humanas. E se o meio determina, quem é o personagem principal? O Cortiço. Tanto ele é o personagem principal que tem um capítulo que a gente vai ler daqui a pouco, parte do seu início, que apresenta, que é uma parte clássica do romance, que apresenta o Cortiço como quase uma pessoa. Ou seja, o Cortiço acordando. E essa construção do Cortiço acordando, parecendo ser uma persona, um personagem mesmo, é um produto também de uma figura de linguagem, personificação. Então veja, aqui eu já te falei que o romance está recheado de figuras de linguagem, porque é através das figuras de linguagem que o autor, dentro de uma estética, consegue construir um imaginário. Se o objetivo dele, Aloysio Azevedo, é fazer com que você entenda, que você compre a tese dele de que o meio determina as ações dos indivíduos humanos, ele usa a linguagem sinestésica, figura de linguagem da sinestesia, que aproxima sentidos diferentes. Ele usa uma linguagem metafórica, ou seja, a metáfora como um tipo de comparação sem a utilização das palavras como. É a comparação que se cria como uma maneira de construir uma relação de algo que está para além dela. É uma escrita sinestésica, metafórica, é uma escrita que vai lançar a mão da personificação do espaço como se fosse uma pessoa que acorda. Uma casa não acorda, um cortiço não acorda, mas na construção literária isso é possível de ser feito. E existe uma outra figura de linguagem muito presente, para além de algumas outras que a gente vai mencionar, mas muito presente, que é a zoomorfização, que é basicamente compreender que as ações dos homens, as ações dos humanos, elas são animalizadas. Muitas das vezes a gente vai ler palavras carregadas de sentido de animais para justificar e adensar essa compreensão do meio. Ou seja, esses personagens que estão no cortiço, que moram no cortiço, são praticamente bichos. Vai ter uma passagem no romance, no final do primeiro capítulo, que o narrador fala que são como minhocas, larvas no esterco. Essas são as palavras carregadas de sentido. É um livro que você precisa entender a época que ele foi escrito, porque hoje, na nossa cultura, ele seria cancelado, com certeza. Mas ele precisa ser lido nessa chave. Então, esse grande arco que fiz, ou seja, Rio de Janeiro, os locais em que o romance se passa, a ideia de que o cortiço
é o agente histórico, que é o que eu coloquei aqui. Ele não é só o espaço. O cortiço é um agente histórico. O que significa dizer que ele é um agente histórico? Ele é um personagem determinante. Se ele é um personagem determinante, se o cortiço, que é uma moradia extremamente insalubre, é uma moradia precária, é um conjunto de várias casinhas muito pequenas, coladas uma ao lado da outra. Se o cortiço é essa moradia em que pessoas que estão ali, só estão ali porque não têm condições de comprar ou de alugar um lugar maior, mais aprazível, se o cortiço é isso, significa que a Luísa Azevedo estava colocando todos os personagens dentro do cortiço como personagens que são reflexo de todos os sentidos. Se faz muito calor, as emoções são as emoções vinculadas ao calor. Então é um livro cheio de paixão, cheio de ódio, cheio de inveja, cheio de raiva, cheio de luxúria. Por quê? Porque são as reações humanas emocionais que estão vinculadas ao calor. Então você vê que há um predomínio, se a gente for buscar compor o livro em quadrinhos ou buscar compor o livro em desenho, as cores predominantes seriam vermelho, laranja, amarelo. Por quê? Porque são cores que remetem ao intenso, ao calor, e que, por sua vez, vão ter vínculo com os sentimentos de amor, ódio, paixão, raiva, inveja. São todos os sentimentos que estão presentes no romance. Então, de novo, o naturalismo tem a ver com isso. Só para você não se perder, o princípio estético do naturalismo ele torna-se predominante logo depois de um outro chamado romantismo. E o naturalismo vai ser, digamos assim, simultâneo, concomitante a um outro princípio estético, que já é para o início do século XX, finalzinho do XIX, início do XX, como de fato é o naturalismo, que é o realismo. Só que a visão do naturalismo e do realismo não são iguais, ainda que ambos estejam querendo olhar para o real. Só que o naturalismo olha para o real, mas tenta compreender que o subjetivo, a emoção, o meio condiciona e determina as ações humanas. Ou seja, o ambiente condiciona as ações humanas. Já o realismo, ele não tem o objetivo de tentar defender uma tese científica de um meio determinando as ações humanas. O realismo já objetiva olhar o real pelas tramas que ele próprio, o real, apresenta. Então ele não quer defender uma tese, o realismo. O naturalismo deseja defender uma tese, defender como se fosse um trabalho científico, mas no campo literário. E aí o cortiço é justamente esse agente histórico. Ele molda comportamentos, ele molda desejos, conflitos, identidades. Identidades é fundamental. Mas por que é fundamental? Vai ser fundamental a partir de uma personagem, que, a meu ver, é a personagem mais importante da trama, é a personagem mais impactante da trama. Ela se chama Bertoleza. Mas a gente já vai falar sobre ela. Ou seja, a relação direta, para a gente não perder o fio do nosso raciocínio, a relação direta com a escola ou o princípio estético que o romance tem é com o naturalismo. Ou seja, predomínio, e vocês vão ver na hora que nós formos ler o predomínio da animalização, que é a zoomorfização, o predomínio de metáforas, sinestesias. Vou falar, já tinha falado da personificação, falo da hipérbole. A hipérbole é uma figura de linguagem que significa o exagero das construções de raciocínio. Então, não choveu muito, fez um dilúvio, choveu canivete. Ou seja, essas formas de compor no exagero extremo, isso se chama hipérbole, também está presente. Ou seja, essa linguagem literária que constrói o romance O Cortiço está defendendo uma tese naturalista. Veja que o nome não é à toa. Naturalismo, natural, ou seja, o ambiente, a influência do meio sobre os indivíduos, a força dos instintos. Por isso a animalização ou zoomorfização. As ações humanas, se o que está em jogo é a emoção acima da razão, o que distingue o ser humano de um animal, de um bicho? Veja,
Pensa sobre isso. O que distingue um ser humano de um bicho? É o fato de que o ser humano tem a capacidade de raciocinar e entender a sua própria existência, correto? Ou seja, ele raciocina. Se, na tese naturalista, os instintos, ou seja, a emoção, o que você não raciocina, estão acima porque eles conseguem se sobrepor, não que eles sejam mais importantes, mas é porque eles se sobrepõem à razão, o que distingue, então, o ser humano de um bicho? Nada. A tese é essa. Ou seja, as ações dos indivíduos humanos no livro são movidas por instintos. Então, se elas amam muito. Se elas se relacionam sexualmente, elas se relacionam sexualmente como animais. É isso que está no livro. É isso que está presente no livro. E é justamente a noção da sensualidade da personagem Rita Baiana que é um ponto central de construção de uma identidade brasileira na perspectiva do Aloysio Azevedo. A sensualidade daquela mulher que na dança é uma mulher que produz toda a noite rodas de samba, rodas de pagode. E nessas rodas de samba, enquanto ela está dançando, ela está sensualizando. Mas ela sensualiza porque é natural dela sensualizar. Natural, naturalismo. Então, influência do meio, a força dos instintos humanos, que são instintos animalescos. Tem um fator que a gente já tinha colocado do determinismo ambiental. O que é determinismo? O ambiente determina as ações. Você sai de casa imbuído de pensamentos racionalizados, inúmeros objetivos. Mas quando você chega lá fora, um calor do cão. Esse calor do cão já faz o seu corpo reagir de um jeito, você começa a transpirar, as emoções ficam mais à flor da pele. Se alguém topa no seu dedinho mindinho, você já tem vontade de xingar até a quinta geração da pessoa. Ou seja, o ambiente determinou você a fazer, a cometer, a falar ações, fazer coisas que você antes, previamente, não havia pensado. Então, esse ambiente te condiciona, te determina. E isso tudo, ou seja, o naturalismo que está envolvido com esses três aspectos, está aqui corroborando, confirmando e apresentando as pseudociências do século XIX, que derivam de uma ciência legítima, muito bem estruturada, de Charles Darwin. Então veja que o naturalismo está lançando mão do determinismo darwinista, que era do campo biológico, para ler o campo social. A gente está aqui com um romance lendo de maneira literária, a partir de um arcabouço teórico-científico, lendo as ações humanas a partir dos seus instintos e emoções. Feito o preâmbulo, vamos entender o romance. E aí você vai conseguir compreender o porquê de dividir fases do romance e rol de personagens. O rol de personagens são os personagens que têm maior predomínio em toda a trama. E aí vamos ao passo em que falamos dos personagens, eu vou falar dessas fases. O livro está dividido em diversos capítulos. Não é o livro que divide em fases especificamente. Isso sou eu. Ou seja, sou eu que, para contar todo o enredo do romance para você agora, eu dividi em fases para ficar mais fácil para você entender qual é o mecanismo de movimento do enredo. E aí, à medida que formos fazendo isso, eu vou falar dos personagens que estão aqui elencados. Abrimos o romance. Primeiro capítulo. Quem é o primeiro personagem que nos é apresentado nos 3 primeiros parágrafos? Um português chamado João Romão. Esse é o primeiro personagem que você é apresentado na trama. Quem é João Romão? João Romão é um homem que na sua adolescência, dos 13 até os 20 e poucos anos, trabalhou numa pequena taverna, numa pequena mercearia, uma pequena loja no bairro de Botafogo, para um outro indivíduo. Esse outro indivíduo falece e deixa para João Romão essa taverna. Então, João Romão, um português, ou seja, um representante da imigração portuguesa, o primeiro, serão vários. Esse homem, dono, então, de agora uma taverna, uma pequena loja, uma pequena mercearia, ele está próximo
de uma outra personagem que nos vai ser apresentada. Ou seja, a taverna dele está aqui, o lugar em que trabalha a outra personagem está aqui, separado por metros. Ela se chama Bertoleza. Quem é Bertoleza? Bertoleza é uma mulher negra, escravizada. O seu dono, por ela ser escravizada, é um homem cego, já bem velhinho, que mora em Minas Gerais. Mas ela está no Rio de Janeiro, em Botafogo, porque a quem ela está amigada, esse é o termo, ou seja, quem ela tem uma relação ali de namoro, é um cara que trabalha puxando uma carruagenzinha. Então ela está no Rio de Janeiro, ainda que seu dono, um cego, esteja em Minas Gerais. Ela é uma escravizada, ela trabalha fazendo comida, e a relação do João Romão com Bertoleza é criada a partir do instante em que João Romão acaba herdando essa taverna, ele dorme na taverna e ele tem o objetivo de ascender socialmente. O objetivo do João Romão é acumular capital, é tornar-se um homem rico. Esse é o objetivo dele. Mas para alcançar o objetivo dele, ele não vai medir esforços para isso. O que significa não medir esforços para isso? Ele vai comer mal, ele vai comer pouco, ele vai trabalhar muitíssimo e ele vai se juntar à Bertoleza. Porque quem fazia comida para João Romão comer que ele comprava era Bertoleza. Só que a partir do momento que o namorado, um português também, de quem Bertoleza era amigada, morre, falece, tem um ataque cardíaco, cai no chão duro e morre, João Romão, a partir desse instante, acaba por assumir a posição de um comandante do dinheiro arrecadado por Bertoleza. Ou seja, João Romão passa, a partir do falecimento do amigado de Bertoleza, ele passa a ser amigado de Bertoleza. Ou seja, ele tem uma relação com ela ela se torna uma empregada, ela não é escravizada dele, porque o dono dela é um outro, mas ele torna-se o responsável pelo dinheiro e pelas informações a serem dadas ao cego de Minas, que é dono dela. Isso faz com que Bertoleza passe agora, nesse momento, a viver na taverna, dormir com João Romão e transformar-se numa dupla de acumulação de capital, de riqueza, com João Romão. Então veja que os dois primeiros personagens que são apresentados a nós no primeiro capítulo são personagens que representam duas esferas sociais. João Romão é um português que imigrou, está aqui, não tem condições de riqueza, longe disso, mas é um cara dedicado ao trabalho, que não mede esforços para conseguir acumular riqueza e ascender socialmente, torna-se dono da taverna que ele trabalhou durante muito tempo da vida dele, começa a desejar acumular mais, e ele se aproxima e torna-se amigado, ou seja, passa a também ter relações sexuais, a dormir com Bertoleza, uma escravizada, mulher negra, escravizada, lembrando que o livro se passa em 1870 e alguma coisa, uma mulher escravizada que vai trabalhar 24 horas por dia para João Romão, numa ilusão de que eles dois são um casal e que tudo que eles estão produzindo vai ser para os dois. Então, esse é o primeiro núcleo de personagens. O que João Romão, então, vai começar a fazer? Desejando ascender, desejando ter mais posses, essa fase de acumulação do capital, João Romão e Bertoleza vão construir juntos outras pequenas lojas e moradias. Aos pouquinhos, João Romão vai conseguir comprar um pequeno pedaço do terreno na parte de trás. Porque qual é a configuração desse lugar? As lojas, vou fazer assim de lado para vocês conseguirem enxergar. As lojas estão aqui. Bem atrás das lojas existe uma pedreira. Pedreira essa em que pessoas se deslocam até lá para quebrar a pedra, pegar essas pequenas pedras quebradas agora para construir casas, paralelepípedos e assim por diante. E entre a pedreira e a loja, a taverna de João Romão, tem um grande espaço aqui, um grande terreno. João Romão, ao longo do tempo, vendendo, se relacionando comercialmente, ao longo do tempo ele vai conseguindo acumular
riqueza suficiente para fazer com que ele consiga comprar parte do terreno de trás. Parte. E nisso que ele compra parte do terreno de trás, ele já começa a produzir, a criar 3 casinhas, uma do lado da outra. Casas germinadas, aquelas casas grudadas em que a parede de uma é a parede da outra. Para construir essas 3 casinhas, quem vai construir é o próprio João Romão. Veja que é um homem dedicado à ascensão social, porque ele também trabalha muito, abdica de comer coisas que poderia para usar toda a riqueza investindo em alguma coisa. Ele e Bertoleza, eles próprios vão construir as casas. E é interessante porque eles vão construir também de uma forma malandra, porque eles vão roubar escada de pessoas que trabalham na pedreira, eles vão roubar ferramentas de outros trabalhadores que também estão na pedreira, vão roubar madeira, objetos necessários para a construção de tudo que tem ao redor. Então também tem um lugar de um self-made man, ou seja, aquele homem que se faz, que é o João Romão, mas também ele não mede esforços, ele não tem escrúpulos. Então ele e Bertoleza vão roubando na calada da noite as ferramentas, coisas que eles conseguem, e ao longo do dia eles vão construindo. E nisso que eles vão construindo, João Romão sempre vai comprando um pouco mais do terreno de trás, um pouco mais do terreno de trás, até conseguir chegar a comprar parte da pedreira. Ou seja, no momento que ele compra parte da pedreira, ele torna-se o dono e o único que pode tirar da pedreira a base da construção daquilo que ele está almejando. Não nos é dito no início do romance qual é o objetivo maior do João Romão. Mas a gente sabe que, à medida em que ele acumula mais, ele consegue comprar mais terreno e ele produz mais casa. Para além desses 2 personagens, nós vamos ser apresentados a um outro núcleo, que a gente pode chamar de um núcleo familiar. Esse outro núcleo familiar é composto de 3 personagens. Um homem chamado Miranda, uma mulher chamada Dona Estela e a filha do casal Miranda e Dona Estela, chamada Zulmira ou Zulmirinha. Quem são esses? Miranda é aquele que eu havia dito que tem uma loja na Rua do Hospício de tecidos a atacado, um homem com bastante dinheiro, um homem burguês, aburguesado, que tem uma relação conjugal péssima com a mulher Dona Estela. Por que péssima? Porque Dona Estela insistentemente trai Miranda com comerciantes, com figuras próximas a ela ou do círculo de amizade. Então Miranda é corroído diariamente por um ódio de Dona Estela absurdo. Zulmira é uma vítima dessa relação, uma menina ainda, digamos assim, adolescente, uma menina de uma vida burguesa. O núcleo, o desenvolvimento da personagem ele vai se dar muito já ao final do romance, mas inicialmente Zulmira é só uma vítima dessa relação. Dona Estela Estela e Miranda são esse casal que não dormem mais no mesmo quarto, que dormem em camas separadas, que mantém um casamento só por uma questão do olhar social, porque, lembrando, é uma família burguesa, que também tem vínculo, essa burguesia, essa riqueza da família, tem vínculo com a venda, com o comércio, mas que, de que forma Miranda, Estela e Zulmira vão se aproximar de João Romão e Bertoleza? Porque Miranda vai comprar um grande sobrado na mesma rua em que fica a taverna de João Romão. Miranda vai sentir a necessidade de sair do lugar em que ele mora para comprar esse grande sobrado. Sobrado é uma arquitetura, é uma construção clássica do Rio de Janeiro, do Brasil, que são 2 andares e que é típico dessa arquitetura colonial. Então, o Miranda vai se deslocar de onde ele mora porque ele flagra a mulher o traindo. E aí ele não vai aguentar permanecer naquele ambiente com as pessoas falando, fazendo fofocas sobre ele. Ele não se separa porque a relação do matrimônio é uma relação também burguesa, então não é interessante perder o casamento. Haja visto o fato de que quando se casa, a gente está no período histórico do dote. Então, o que é o dote, o casamento?
A mulher vende o pai da mulher vende um dote para o marido. Então, o dote da mulher é aquilo que é a base da riqueza de Miranda. Então, quebrar o casamento, o laço matrimonial, é quebrar uma relação capital, uma relação burguesa. Então, ainda que ele seja corroído por um ódio que ela o trai e ela seja corroída por um distanciamento, um nojo do marido, eles não se divorciam. E a partir dessa traição, Miranda, compra um sobrado que está na mesma rua da taverna de João Romão, que, consequentemente, João Romão já comprou uma parte de trás. Aí vai surgir o choque entre João Romão e Miranda, porque Miranda vai olhar para João Romão e João Romão vai olhar para Miranda como polos de disputa. Disputa do quê? Porque João Romão vai desejar comprar cada vez mais terreno na parte de trás da taverna, desejando construir uma coisa que a gente ainda não sabe. Enquanto que Miranda deseja também comprar o terreno que está colado ao dele. Porque o que está acontecendo? Se a taverna está aqui, se o sobrado está aqui, eles fazem fronteira um do lado do outro. E como João Romão está construindo casas nessa localidade, a janela do segundo andar do sobrado de Miranda dá para esse lado. Então, como João Romão, na parte da noite, coloca um cachorro para ser um sentinela, para proteger das ferramentas que ele deixa ali, justamente para que não roubem, como ele e Bertoleza roubaram durante tanto tempo, aquele cachorro incomoda Miranda. E aquela proximidade desse homem burguês Miranda a esse vendedorzinho que é o João Romão, que ele desqualifica a todo instante, vai ter uma disputa entre os dois. Então, Miranda, Estela e Zulmira são a família burguesa, a família aburguesada moderna do Rio de Janeiro. Enquanto que João Romão é um negociante, vendedor de taverna que ascende socialmente a custo de imoralidade e de deixar de fazer coisas para ele próprio. Então, nessa disputa, quem a princípio vencerá na disputa de compra de terreno é João Romão. Ele vai comprar toda a extensão do terreno para trás da venda da taverna dele e vai ficar colado com o sobrado de Miranda. Então a gente já tem João Romão e Bertoleza e temos Miranda, Estela e Zulmira. Esse embate é importante entre João Romão e Miranda. Miranda olha para João Romão e já produz uma inveja dentro de si desse homem que está ascendendo socialmente, em que mais dia menos dia casas surgem, até que ele descobre, que aí, digamos, é a segunda fase do romance, a gente descobre qual era o grande objetivo do João Romão, comprando aquele terreno de trás até a pedreira, parte da pedreira, e construindo aquelas casas. Nós descobrimos que João Romão deseja construir o Cortiço São Romão. O Cortiço São Romão é justamente o cortiço, aquele que nomeia o romance. Então, João Romão é o dono do cortiço. Ele construiu casa por casa, ele que construiu todo o ambiente. Por quê? Porque ele sabe que é aquilo ali, o cortiço, que vai torná-lo um burguês. É aquilo que vai fazer com que ele ascenda socialmente, que ele acumule capital. E aí temos, no momento em que o Cortiço São Romão aparece, e aí tem um letreiro na entrada do cortiço, isso é colocado pelo romance, e é um cortiço que não só é a moradia para pessoas, como ele também ele também é um espaço em que se aluga espécies de caixas para lavadeiras. Então veja, que era muito comum no século XIX, no Rio de Janeiro, nos cortiços, os cortiços também terem lavadeiras ali trabalhando. Então o cortiço, ele é para moradia e ele é para o trabalho de lavadeiras. E do lado, colado, em que na janela ele consegue ver o interior do cortiço, tem Miranda no sobrado, que tenta se distinguir, se distanciar daquele mundo que o cortiço representa.
Mas ao mesmo tempo que ele tenta se distinguir, ele, Miranda, olha para o João Romão com profunda inveja. Inveja porque ele vê o cara conseguindo tornar-se mais rico, o cara sendo dono de um enorme cortiço, de um enorme empreendimento. É interessante que a maneira como o narrador, que é um narrador em terceira pessoa, é um narrador por vezes onisciente, por vezes descobrindo as coisas junto, mas é um narrador majoritariamente em terceira pessoa. O narrador tem um determinado momento, bem no início do romance ainda, que mostra já o fator de animalização, que é as relações sexuais entre Miranda e Stella, marcada por inveja, por ódio, principalmente por ódio, mas ao mesmo tempo são relações sexuais animalizadas, como se fossem bichos selvagens se relacionando. Esse também é um fator presente nessa composição das personagens Miranda e Stella. Dentro dessas fases do romance, da acumulação do capital até a formação do cortiço, temos a rivalidade com Miranda, João Romão e Miranda rivalizando, como um sendo o espelho de desejo para o que o outro quer ser. João Romão, ao olhar para Miranda e perceber o que Miranda vai se tornar, porque dentro desse processo de disputa, Miranda vai chegar um momento que ele vai perceber que a única coisa que ele pode fazer, que o vai distinguir ele do João Romão e que vai colocá-lo num lugar maior, de maior importância, é ele tornar-se um membro da nobreza. E o que significa tornar-se membro da nobreza num Brasil império? Era ganhar um título. E aí, o título que Miranda vai conseguir receber, vai conseguir ganhar, é o título de Barão de Frechal. E aí, se a inveja que corroía Miranda ao olhar João Romão como um mero comerciantezinho que ascende socialmente, vai trocar. Essa inveja passa a corroer João Romão, que vai olhar Miranda, o dono desse sobrado, desse ambiente completamente oposto do cortiço, como um barão. E João Romão vai querer também ser um nobre, ser um burguês. Tudo aquilo que ele havia construído, durante o romance a gente vai percebendo, tudo aquilo que ele havia construído, que era por um esforço absurdo de abdicação de qualquer gasto com ele mesmo, ele vai perceber que não, ele precisa gastar com ele mesmo para que ele possa se tornar barão. Ou seja, a inveja que corrói Miranda depois se desloca para o João Romão. Então os dois invejam um ao outro e ambos são representantes. Enquanto que Miranda, de um burguês já estabelecido, é João Romão de um pequeno burguês que tenta e que busca ascender socialmente. A gente tem mais um personagem dentro do cortiço, óbvio, a gente vai ter a proliferação de inúmeros personagens, de pequenos núcleos de acontecimentos que reforçam a maneira como o ambiente do cortiço é determinante para as ações. Ora, por vezes, a gente vê uma personagem chamada Pombinha, que é uma mulher branca, a única letrada do cortiço, que escreve cartas para as pessoas, ou seja, os moradores do cortiço vão à Pombinha para dizer um texto para que ela escreva e que seja enviado para alguém. Então, nesse ambiente de pouca educação formal, Pombinha é uma menina letrada que ainda não menstruou. E não menstruar é importante porque dentro dessa sociedade imperial brasileira, a mulher que não menstruou é uma mulher que ainda não está apta a casar. E casar, como nós falamos com relação a Miranda e a Stella, casar é um matrimônio do capital. Não é uma questão de amor para o século XIX, para essa literatura. O casamento é uma forma de contrato de capital, é um contrato de riqueza. Então, se a mulher não menstruou, ela ainda não pode ter um dote. Então, a mãe de Pombinha aguarda com torcida, com desejo que essa menina menstrue. E todas as outras mulheres que estão ali próximas desse núcleo, e todos do cortiço estão próximos uns dos outros, torcem e perguntam a todo dia,
em todos os dias se Pombinha menstruou ou não. Ou seja, Pombinha ainda é uma menina, ainda é uma criança, ela ainda é uma ingênua dentro desse mundo. Junto a isso, muitos personagens vão vivenciando e se relacionando dentro do cortiço. Bem como outros personagens começam a frequentar o sobrado de Miranda. 2 deles são muito importantes. Um se chama Henrique. É um jovem que passa a frequentar o mundo do Miranda e acaba até por morar naquele sobrado do Miranda, que é um jovem que recebe uma espécie de mesada da família, em que Dona Estela se torna a administradora do dinheiro do Henrique, que deseja e que estuda para tornar-se médico. Ou seja, quer entrar na universidade para fazer medicina. Mas é um jovem que frequenta aquele ambiente, que passa na cabeça do Miranda como uma possibilidade de promessa de casamento com Zulmira, sua filha, de quem ele não tem nenhum tipo de relação afetiva, e ele, inclusive, Miranda, desconfia se Zulmira é filha dele mesmo ou não, já que Estela o trai tantas vezes. E tem um outro personagem, além de Henrique, no núcleo do Miranda e do sobrado, que é o Botelho. Um cara mais velho, por volta ali dos seus 70 anos, que trabalhou durante muito tempo com o Miranda, mas que mora ali próximo e que é um grande amigo do Miranda, mas que é uma pessoa que também, de certa maneira, faz uma função de parasita. Ele parasita o mundo burguês, ele vê as coisas, ele é fofoqueiro, ele tem uma dubiedade da sexualidade dele, porque essa dubiedade aparece na relação com o Henrique. Botelho testemunha a traição, mais uma traição de Estela, justamente com o Henrique. Estela, e é uma descrição interessante do romance, porque quando Botelho ouve um barulho, ele segue para tentar entender o que está acontecendo, ele descobre no meio do mato que Estela estava prensada na parede como um sanduíche por Henrique. Então esse prensada, o Henrique está se relacionando no silêncio com Estela, que mais uma vez trai Miranda. Botelho guarda segredo, obviamente ele guarda segredo para ter uma informação e ter tanto Henrique quanto Estela na mão dele. Então é um cara que é muito amigo do Miranda, mas não conta de mais uma traição. Ele é um parasita ali que está passando e que vai ter uma função muito importante, ele, Botelho, mais para frente. Por isso até mencioná-lo. Então dentro do núcleo familiar do sobrado de Miranda, temos também Henrique e Botelho. E ao mesmo tempo, no cortiço, chega um casal que vai ser um casal importante até para a composição do naturalismo de Aloysio Azevedo. Jerônimo, um português, mais um, é uma trama composta de pelo menos 4 portugueses mencionados. Temos João Romão, Miranda, Jerônimo é um homem português, e aquele por quem Bertoleza estava amigada, que trabalhava puxando aquele carrinho de mão, também era um português. Então, temos várias figuras portuguesas, retrato da imigração, no romance. Jerônimo, então, é um personagem forte, alto, másculo porque é um homem trabalhador, chega com sua esposa, Piedade. Eles chegam ao cortiço. E ao chegar ao cortiço, Jerônimo tem, por parte de João Romão, a proposta de trabalhar para João Romão na pedreira. E como Jerônimo é um homem muito assíduo, é um homem muito aguerrido, é um homem que é a tradução do trabalho, que não mede esforços para trabalhar, Jerônimo negocia com João Romão e consegue convencer João Romão de pagar o que ele deseja ser pago. E João Romão acaba acatando o desejo do Jerônimo, porque ele percebe que Jerônimo realmente é um cara que vai fazer com que ele cresça, ascenda ainda mais, porque contrata João Romão para o João Romão ser uma espécie de cabeça dali dos pedreiros, dos trabalhadores. E Jerônimo vai ser, de fato, isso. É um homem que vai ser extremamente assíduo no horário, vai à pedreira, vai sempre tirar da pedreira tudo o máximo que ele puder. Ele vai fazer com que o cortiço tenha toda uma rua
com paralelepípedo. Então, o Jerônimo vai fazer com que João Romão também tenha uma velocidade maior de ascensão social. O problema é que Jerônimo e Piedade, esse casal, ou seja, Piedade também é uma mulher portuguesa, vão encontrar, num determinado dia, uma personagem que falavam dela, mas que ela ainda não havia aparecido. Era uma personagem que todos do cortiço conhecem. Uma personagem que é importante pela presença que ela ocupa. E que num determinado momento ela reaparece, de uns 3, 4 dias, desaparecida. Essa personagem se chama Rita Baiana. Ou seja, essa quinta fase do romance. Rita Baiana, como eu já havia dito, ela passou uns dias no bairro de Jacarepaguá com um namorado, Firmo. Ela se recusa a casar com Firmo, e ela responde isso a partir da pergunta das outras mulheres que, quando veem Rita Baiana, ficam felizes, que bom, ela retornou. Rita Baiana diz que nunca vai casar com Firmo porque casamento é um aprisionamento e que a relação que ela tem com Firmo não é para ser aprisionada. Firmo é esse homem da capoeira, do gingado, da navalha, que se relaciona com Rita Baiana, essa mulher fogosa. Isso é um termo muito presente no século XIX, dessa mulher do corpo sensual, do corpo que extrapola, do corpo que engrandece aos olhos dos outros. Essa mulher que conquista o espaço, essa mulher que é feliz, essa mulher que dança. E que o retorno da Rita Baiana faz com que o cortiço volte a ter grandes noites de samba, de violão tocando, de música. E Jerônimo, ao ver Rita Baiana, fica perdido por ela, fica apaixonado por ela. E Rita Baiana, de maneira muito sensual, sempre olha para Jerônimo, se surpreende, porque ele é novo no cortiço, um homem grande, forte, e ela sempre usa de uma malícia de perguntar se ele quer tomar café. A Piedade sempre faz chá, e Rita Baiana diz que chá não é bem aquilo que vai fazer com que o trabalhador trabalhe bem, então tem que ser, e ela cozinha bem. Então, a malícia, a sensualidade da Rita Baiana vai fazer com que Jerônimo comece a não mais ser aquele personagem que ele era antes. Vai fazer com que ele comece a querer estar mais com Rita Baiana, querer comer mais da comida, dos doces, dos quitutes da Rita Baiana, de querer estar mais próximo a ela. Ele, em um determinado momento, Jerônimo, vai cair doente, e quem vai conseguir sarar a doença de Jerônimo é a Rita Baiana, a partir de coisas que ela faz. E esse adoecimento de Jerônimo não é um adoecimento propriamente de alguma bactéria ou vírus. O adoecimento dele é o adoecimento da transformação de um homem racional, trabalhador, para um homem que vai se transformar cada vez mais numa consequência do meio. A sensualidade da Rita Baiana vai fazer com que ele fique inebriado. E esse inebriamento dele faz com que ele se transforme. E aí ele vai começar a chegar atrasado para trabalhar. Ele vai começar a faltar o trabalho. E até que ele começa a se relacionar com Rita Baiana. Ele começa a ter relações com ela. Piedade vai achar muito estranho a forma como o marido está se portando, vai desconfiar a ponto de chegar a descobrir mais para frente que ele está se relacionando e traindo ela com Rita Baiana. Ao mesmo tempo que Firmo, aquele personagem de Jacarepaguá, que é namorado de Rita Baiana, que estava com ela, vai chegar ao cortiço também e vai descobrir que Jerônimo está sempre muito perto de Rita Baiana. Vai ter uma profunda... Firmo vai começar um profundo ciúme, que é um outro sentimento importante nesse sentido dos desejos, vai ter profundo ciúme de Jerônimo. E esse ciúme em Firmo vai chegar a tal ponto que ele vai querer afastar Jerônimo. E como Firmo é um homem do bar, da dança, do gingado, da capoeira, da navalha, num determinado dia, numa das noites de festa, Firmo vai beber muito e bêbado vai sacar
a sua navalha e vai partir para dentro de Jerônimo. Vai cortar a barriga de Jerônimo, fazendo um enorme machucado nele, mas que depois vão conseguir no cortiço apartar essa briga, afastar. Esse machucado em Jerônimo faz com que ele volte a ficar acamado, precise de cuidados. Rita Baiana faz todos esses cuidados, bem como piedade, mas Jerônimo vai desejar cada vez mais que seja Rita Baiana. E nesse escalonamento da relação de Jerônimo com Rita Baiana, Firmo vai querer piorar a situação para o Jerônimo, vai tentar tirar Jerônimo do contexto dele. Só que Jerônimo vai descobrir, logo que melhorar, ele vai descobrir que quem fez aqui... Vai descobrir não, bom, ele já sabia. Mas ele vai descobrir que pessoas podem ser pagas por ele para acabar com Firmo. Que é o que vai acontecer. Jerônimo vai pagar 2 caras para esses 2 caras fazerem uma tocaia e, já sabendo que Firmo tem constantemente bebido num determinado bar à noite, vão fazer uma tocaia e vão pegar o Firmo e vão matar o Firmo. Ou seja, Jerônimo manda matar, e ele próprio vai ao encontro, manda matar e ele depois em si mata, tudo por amor a Rita Baiana. Aquele homem objetivo, aquele homem do trabalho, é desconstruído por uma emoção de uma paixão absurda e vira uma outra coisa. A ponto de a morte do Firmo não abalar propriamente a Rita Baiana e, sem Firmo, Jerônimo e Rita Baiana conseguirem ficar juntos. Piedade vai ser abandonada por Jerônimo, ou seja, ela mesma mais uma vítima desse ambiente. E aí o que tem a ver com um conflito entre Firmo e Jerônimo que leva à morte de Firmo, como o assassinato de Jerônimo e 2 outros que Jerônimo havia pago. A 7ª fase que a gente pode destacar, que é a completa ascensão social de João Romão. O cortiço já está enorme, o cortiço já é frequentado por muitas pessoas, as pessoas pagam em dia, e quando não pagam em dia, ele coloca para fora. As relações humanas que se estabelecem ali permanecem fortíssimas. Miranda já é o barão de Frechal. E João Romão começa a desejar ser mais do que ele era. E aí ele começa a gastar um pouco mais de dinheiro com ele mesmo. Ou seja, comprando roupas diferentes, andando em lugares diferentes, a ponto de ir à Rua do Ouvidor para comprar roupas novas. E isso vai fazer com que aqueles 2 que tinham inveja profunda um do outro, ou seja, João Romão e Miranda, se aproximem. Se aproximem de que maneira? Se Miranda agora é o barão de Frechal, João Romão vai desejar ser barão, vai desejar ser um homem de um título de nobreza. E ele sabe, João Romão, que para ascender socialmente, não apenas tem que fazer o que ele faz, mas com o cortiço, com o dinheiro, mas um casamento. E quem vai ser a pretendente que vai ter como ideia para essa pretensão, essa ideia virar de botelho? Quem vai ser a pretendente para João Romão, para criar um casamento? Zulmira. Então, João Romão passa a frequentar o sobrado de Miranda. Eles começam a dialogar mais, porque Miranda começa a perceber que já com o barão de Frechal, ter uma relação com João Romão é interessante, porque João Romão também é um homem, um empresário, vamos dizer assim, com bastante dinheiro. Então é uma relação interessante comercialmente, economicamente, que os 2 vão começar a desenvolver. Botelho é essa figura, o parasita, que está fazendo a ponte de convencimento do Miranda de permitir o casamento de Zulmira com João Romão e fazendo o convencimento de João Romão que o casamento com Zulmira é interessante por conta do dote que Miranda dará sobre ela. Então, João Romão começa a frequentar o sobrado, desejando, então, se apresentar como uma possibilidade de casamento para Zulmira, aquela menina que tinha pouca importância na trama no início, mas que se transforma numa personagem importante com uma ascensão econômica capital para o João Romão. O problema é que, para essa relação se efetivar, João Romão casando com Zulmira, João Romão precisa sair de um grande bloqueio
de ascensão dele. Esse grande bloqueio é Bertoleza. E por que Bertoleza é um bloqueio? Porque Bertoleza é uma mulher negra e escravizada. Um detalhe importante que a gente precisa anotar. Quando Bertoleza e João Romão ainda estão amigados lá no início da trama, João Romão vai ter uma ideia de dar uma carta de alforria para Bertoleza. O problema, carta de alforria é uma carta de liberdade, deixar de ser escravizado. O problema é que João Romão vai fazer isso a partir do momento que o cego de Minas Gerais, que é dono de Bertoleza, morre. Automaticamente, a escravizada seria dos herdeiros do cego, um homem e uma mulher. Só que o homem e uma mulher, filhos desse cego de Minas Gerais, não se interessam pelos escravizados do pai. Então eles não reivindicam essa escravizada, principalmente a partir do momento em que João Romão manda uma carta informando, uma carta que vai mentir, obviamente, mas uma carta que informa que a escravizada Bertoleza sumiu, desapareceu. Então não há procura mais por parte dos herdeiros dessa escravizada. E João Romão também dirá para Bertoleza que ele conseguiu comprar a carta de alforria dela. O problema é que ele não compra, porque lembra que é a avareza de querer guardar o dinheiro. Ele não compra uma carta de alforria. Ele pega uma carta, um carimbo, ele pega coisas já utilizadas de outros documentos e forja um documento falso de liberdade da Bertoleza. Mas por que ele faz isso? Ele faz isso porque ele ainda estava no momento em que o cortiço estava surgindo ainda e que Bertoleza era o braço direito, esquerdo e as pernas dele de construção da riqueza. Ou seja, de novo, João Romão não tem escrúpulos nenhum para ascender socialmente. Então ele engana, ele mente para Bertoleza, lá no início, de que ela agora é livre. Por que eu estou falando disso? Porque agora, já no final do romance, a ascensão completa de João Romão se dará por intermédio de um casamento com Zulmira. Só que a sociedade, a questão do olhar, e o próprio Miranda, que já tinha como preconceito com relação ao João Romão isso, de que ele era amigado de uma negra, de uma escravizada, isso era um fator que impossibilitava o casamento. Então João Romão começa a se questionar como se livrar de Bertoleza, aquela que foi a base completa de riqueza, de produção de riqueza dele. E aí, o final do romance é uma das coisas mais impactantes da literatura brasileira, porque ele vai usar uma personagem fortíssima, que é a Bertoleza. É uma personagem que ela só aparece no início da trama, no meio da trama e no final da trama. Não é um personagem que tem uma linha de ação, de fala ao longo de todo o romance. Ela só aparece no primeiro capítulo, no capítulo lá do meio do romance e no último capítulo. Só isso. Ela não precisa de mais. Porque ela é a grande metáfora do romance para entender o que é a sociedade brasileira pós-abolição da escravidão. Começando a se martirizar, de entender como deixar de ter a Bertoleza ali, que é uma pedra no sapato dele, para ascender socialmente, ele cogita inclusive matar Bertoleza. Mas ele não concretiza, ele não assassina a Bertoleza. Mas ele faz pior do que isso. Ele envia uma carta para os herdeiros, informando que Bertoleza havia sido encontrada e que eles deveriam resgatá-la, porque ela é uma escravizada. Por ironia de Aloysio Azevedo, João Romão recebe da ordem dos abolicionistas um prêmio, um galanteio de que ele havia abolido já uma escravizada. A ironia. Só que lá nos fundos da casa chega o dono daquela escravizada que se imaginava livre. Quando Bertoleza descobre que ela não era livre, que aquilo tudo foi uma mentira, que João Romão deseja se casar com Zulmira e ela, apaixonada por João Romão, não sustenta essa ideia, esse projeto, e que vê que toda a riqueza de João Romão foi construída sob esforço dela primordialmente, ela se nega a voltar ou a tornar-se novamente uma escravizada. E ela
se mata. Bertoleza tira sua própria vida, negando aceitar, retornar à condição de escravizada. Ela se mata. A morte de Bertoleza assusta a todos, mas ainda que assuste, João Romão tem retirado do seu caminho aquilo que o impossibilitava a casar com Zulmira. E aí a gente tem um desfecho do romance, que é essa escravizada, que foi a todo instante utilizada como escravizada, como trampolim. Ela tira a própria vida porque é o único gesto de liberdade que ela pode ter em vida. É tirar a sua própria vida. E aí a gente tem, como desfecho do romance, a morte, o suicídio de Bertoleza e a ascensão completa de João Romão com o casamento, ao casar com Zulmira. Dentro disso, ou seja, essa é a trama inteira do romance, dentro disso a gente tem um núcleo interessante que é um dos momentos mais eletrizantes da trama com relação ao Cortiço como personagem, é o fato de que num determinado momento vai surgir na mesma rua em que tem o Sobrado e o Cortiço São Romão, vai surgir um outro cortiço. Um outro cortiço aparece. Só que é um cortiço, digamos, por um outro proprietário com outro nome. Cortiço Cabeça de Gato. E aí é óbvio que o Cortiço São Romão vai entrar em conflito no sentido de atenção, com um Cortiço Cabeça de Gato. E enquanto esses dois cortiços coexistirem na mesma rua, João Romão não vai sossegar. E aí o que vai acontecer? É interessante porque quem mora no Cortiço São Romão passa a ser chamado de Carapicus. E quem mora no Cortiço Cabeça de Gato passa a ser chamado de Cabeça de Gato. Mas por que o nome Carapicus para nomear aqueles que moram no Cortiço São Romão? Porque Carapicu é o nome de um peixe. E como aquele estilo de João Romão que vocês já entenderam de crescer, ascender socialmente, mas gastando o menos possível, ele vendia na sua taverna sardinha. Mas na verdade ele dizia que vendia sardinha. Mas o que ele estava vendendo era um peixe chamado carapicu, que é um peixe de qualidade inferior à sardinha. Então os moradores do Cortiço Cabeça de Gato passam a dizer que quem mora no Cortiço São Romão são carapicus, ou seja, referente ao peixe. Então, a coexistência desses dois cortiços vai fazer com que eles se enfrentem. Um evento que vai ocorrer no Cortiço São Romão é um incêndio. E esse incêndio, a princípio nós não sabemos quem coloca fogo, mas é um incêndio que vai destruir bastante casas. Para reerguer esse cortiço com o investimento e trabalho de João Romão vai fazer uma espécie de inventário do cortiço. E aí, quando ele faz esse inventário do cortiço, significa que qualquer outra coisa que vier a acontecer com o cortiço, ele receberá dinheiro com isso. E vai acontecer, vai haver um confronto interno, ou seja, vai começar uma briga de pessoas de dentro do Cortiço São Romão, vão começar a brigar entre si, e os moradores do Cortiço Cabeça de Gado vão também querer brigar com os moradores do Cortiço São Romão. Nessa briga, nessa guerra campal entre cortiços do próprio e entre os cortiços, uma casa vai começar a pegar fogo. A gente descobre, inclusive, que era uma mulher bem mais velha que jogava cartas, que é a que colocou fogo da primeira vez e da segunda vez. É uma mulher que queria botar o cortiço abaixo. Quando o cortiço começa a pegar fogo, João Romão e Miranda estão na janela do sobrado de frente para o cortiço, que começa a pegar fogo. As pessoas, no meio da briga, param de brigar, começam a entrar nas suas casas tentando pegar o que puder e sair correndo. O cortiço todo é lambido pelo fogo. Pouquíssimo sobra do cortiço. Mas o pouquíssimo que sobra do cortiço, Botelho e Miranda questionam ao João Romão: você deve estar desesperado. E João Romão fala: não, porque eu já tenho uma base de dinheiro, de uma, digamos assim, uma imobiliária ali, que vai me restituir esse dinheiro.
E com o dinheiro, ou seja, ele não está ligando para a moradia, ele não está ligando para as pessoas. Veja a cabeça desse homem que está se aburguesando. Com esse dinheiro, João Romão revitaliza o cortiço e deixa de ser um cortiço, passa a ser um condomínio São Romão. Ou seja, aquilo que era um cortiço, que era insalubre, que era precário, passa a ser uma vila, passa a ser um grande condomínio. Essa vila São Romão, esse condomínio que ele cria, já moderno, faz com que ele tenha muito mais lucro, ele tenha muito mais dinheiro. Então, essa disputa dos cortiços faz com que João Romão cresça ainda mais para além do casamento dele. Veja que é um romance em que toda a sua história tem como objetivo criar e produzir personagens que são movidos por seu instinto, por seu desejo, e não só são movidos por seu instinto, por seu desejo, como também desejam, João Romão, Miranda, ascender socialmente em cima dos outros. Onde isso aparece, como aparece? O romance inteiro é um exemplo disso. Mas eu vou escolher 2 momentos. Os parágrafos finais do capítulo 1 e os parágrafos iniciais do capítulo 3. Para vocês verem que, logo no início do romance, a gente já tem a apresentação de tudo. Dessa linguagem naturalista. O final do primeiro capítulo que a gente vai ler, que eu quero que vocês vejam na linguagem, é o momento em que está aparecendo a ideia da produção e proliferação de pessoas naquelas construções do João Romão. E o capítulo 3 começa com uma das imagens mais fortes da literatura brasileira, principalmente de Aloysio Azevedo, da relação do cortiço ser personificado, o acordar do cortiço. Então vamos à apresentação desses trechos. No momento em que eu estiver lendo aqui, vocês lerão também. Então fica mais fácil para nós. Eu vou começar a partir de um trecho que diz: estalagem de São Romão, alugam-se casinhas e tinas para lavadeiras, que é o título que vai ter na frente do cortiço São Romão. E o livro diz o seguinte: as casinhas eram alugadas por mês e as tinas por dia, tudo pago adiantado. Tina é aquilo que eu havia dito, onde as lavadeiras lavam os tecidos. O preço de cada tina, metendo a água, R$500, sabão à parte. As moradoras do cortiço tinham preferência e não pagavam nada para lavar. Graças à abundância da água que lá havia, como em nenhuma outra parte, e graças ao muito espaço de que se dispunha no cortiço para estender a roupa, a concorrência às tinas não se fez esperar. Acudiram lavadeiras de todos os pontos da cidade, entre elas algumas vindas de bem longe. E mal vagava uma das casinhas, ou um quarto, um canto onde coubesse um colchão, surgia uma nuvem de pretendentes a disputá-los. Veja o uso da figura de linguagem, nuvem de pretendentes. Pretendentes não são nuvens, seres humanos não são nuvens, mas sinestesicamente você constrói a imagem literária dessa figura de linguagem de uma nuvem de pretendentes. E aquilo se foi constituindo numa grande lavanderia, agitada e barulhenta, com as suas cercas de varas, as suas hortaliças verdejantes e os seus jardinzinhos de 3 e 4 palmos, que apareciam como manchas alegres por entre a negrura das limosas tinas transbordantes e o revérbero das claras barracas de algodão cru armadas sobre os lustrosos bancos de lavar. E os gotejantes jiraus, cobertos de roupa molhada, cintilavam ao sol que nem lagos de metal branco. Que nem lagos de metal branco é a metáfora utilizada. Assim como lá em cima foi dito manchas alegres. Uma mancha não pode ser alegre, porque alegre é um tipo de demonstração de sentimento humano. Uma mancha não é humana. Então isso daqui também é um exemplo sinestésico. E aí o parágrafo final do primeiro capítulo. Vejam como é construído. E naquela terra encharcada e fumegante, naquela umidade quente e lodosa, começou a minhocar, a esfervilhar, a crescer um mundo, uma coisa viva, uma geração que parecia brotar espontânea, ali mesmo, daquele lameiro, e multiplicar-se como larvas
no esterco. Isso são as pessoas que estão aparecendo no cortiço. As pessoas são reduzidas a larvas no esterco. O espaço é um brotar espontâneo. As pessoas minhocam, esfervilham. O ambiente é fumegante, quente, úmido, lodoso. Veja as imagens que vão sendo apresentadas. O primeiro capítulo encerra. Veja a linguagem naturalista que falava no início. É essa influência do meio, é essa força dos instintos. E aí vocês vão perceber isso ainda mais forte quando a gente for para o capítulo 3, que é a linguagem naturalista do cortiço de um ambiente como um agente histórico. Veja como se inicia o capítulo 3. Eram 5 horas da manhã e o cortiço acordava, abrindo, não os olhos, mas a sua infinidade de portas e janelas alinhadas. Um acordar alegre e farto de quem dormiu de uma assentada 7 horas de chumbo. Como que se sentiam ainda na indolência de neblina as derradeiras notas da última guitarra da noite antecedente, dissolvendo-se a luz loura e tenra da aurora, que nem um suspiro de saudade perdido em terra alheia. A roupa lavada, que ficara de véspera nos coradouros, umedecia o ar e punha-lhe em um farto acre de sabão ordinário. As pedras do chão, esbranquiçadas no lugar da lavagem e em alguns pontos azuladas pelo anil, mostravam uma palidez grisalha e triste, feita de acumulações de espumas secas. Todos os parágrafos lidos são recheados de figuras de linguagem sinestésicas, metafóricas. A luz loura, uma luz é loura? Loura não pode ser, porque loura é uma cor que está atingindo o cabelo de um ser humano. Luz não é loura, mas você entende pela construção figurativa que a luz reverbera uma intensidade como a intensidade da cor loura no cabelo de uma pessoa, por exemplo. Então essa figura de linguagem sinestésica marca. E outra, o cortiço não pode acordar, porque o cortiço é um ambiente, é um espaço, é um meio. Mas é ele quem acorda. E é óbvio que a gente entende que esse cortiço que acorda personificado são as pessoas que estão acordando. Então você vê que o ambiente é um agente histórico. Os olhos não são eles que propriamente abrem, mas é a infinidade de portas e janelas. É um acordar alegre, farto de quem dormiu de uma sentada. Como que se sentiu ainda na indolência da neblina. Indolência, neblina. A neblina não é indolente. O que é indolente é um ser humano, mas você associa sinestesicamente a indolência à neblina e você consegue perceber o quanto esse meio, essas emoções, esses instintos. Então o romance todo é assim, é construído dessa forma. Na sua prova da UERJ vai ter exatamente isso, essa questão. Ela vai abordar, faremos exercício, e fazendo o exercício vocês vão ver como as figuras de linguagem marcam e determinam esse princípio estético naturalista. Compreenderam que o romance todo ele é a construção das determinações ambientais sobre as ações humanas. E João Romão é essa figura que está desejando ascender sem escrúpulo nenhum. E Bertoleza é aquela que é a mais potente de todas, porque ela se nega e a única coisa que é possível a ela, ao negar-se, voltar a ser uma escravizada, é tirar a própria vida. Ou seja, é matar-se para não voltar a ser o que um dia foi. E é uma personagem tão forte que ela tem 3 inserções no romance, no início, no meio e no final. Diferente de todos os outros personagens que estão assiduamente aparecendo. Rita Baiana é a representação de uma visão do Aloysio Azevedo sobre uma brasilidade, sobre uma identidade típica do Brasil, mais sensual. Sensual porque é um ambiente que determina calor, o corpo que explode em emoção. Jerônimo, um português que fica apaixonado por essa explosão de sensualidade de Rita Baiana, torna-se um não europeu mais. Ou seja, os europeus da trama são aqueles que querem ascender, que querem mais poder ou que são objetivos, práticos. Mas esse português, quando torna-se mais ambientado nesse esquema, nesse
espaço, nesse clima, ele vai se abrasileirando, claro, claro que de maneira pejorativa, mas esse abrasileiramento do Jerônimo se dá pela influência do meio e de Ida Baiana, que é uma influência do meio. Então, o cortiço é um agente histórico importantíssimo. Todas as personagens que minhocam como larvas no esterco são consequências do espaço. O grande agente é o espaço. Isso você precisa ter muita clareza para a UERJ, que gosta de trabalhar com questões históricas, políticas, sociais. É aí que ela vai explorar. E aí, mais para frente, a gente vai ver isso em cada possibilidade de questão. Show? Conseguiu acompanhar o raciocínio desde lá do início, pensando o que é o naturalismo, até vocês entenderem a trama inteira? Como eu falei, aqui eu não esgoto todos os personagens, mas os personagens de maior importância ou que têm desfechos estão aqui presentes. Como uma que eu não falei até agora, que é Leonie, que é uma figura que vai ser uma representação de mulher para aquela menina, a Pombinha, que escrevia as cartas. Eis que em um determinado momento Pombinha menstrua. E ao menstruar, torna-se mulher. E ao tornar-se mulher para os olhos da sociedade, a mãe pode vender um dote. O problema é que a Pombinha vai começar a viver, se aproximar muito de Leonie, que é uma prostituta, que é uma mulher que vende o seu próprio corpo. É óbvio que isso não está colocado ali, claro e evidente, mas a gente percebe. E Pombinha, daquela menina que era o objetivo maior de uma esperança de vida, começa, por influência de Leonie, por um desejo de ser, de entender o que é ser uma mulher nessa sociedade, ela começa também a virar mais uma mulher que se apropria do seu próprio corpo e faz dele o que bem entende, não pelos desejos da sociedade. E aí veja que os personagens, então, que aqui estão, são aqueles que têm mais força na trama. Mas, principalmente, é o cortiço, que é o grande agente histórico. É o ambiente. Ele é a tese de Aloysio de Azevedo. Ele é a demonstração de uma teoria científica. Por isso ele é tão potente. Por isso que, inclusive, é um romance que a UERJ escolhe. Porque a UERJ, a partir disso, consegue ler politicamente o Brasil de hoje, a partir desse Brasil representado no final do século XIX por Aloysio de Azevedo. Show? Aí sim, tamo junto, como sempre. E a gente vai retomar isso em outros momentos.